Sabe o que diferencia a vida de alguém que consegue avançar na intimidade com Cristo? Alguém que consegue se desenvolver para alguém que continua estagnado? Para aquele tipo de gente que passa 10, 20, 30 anos se dizendo cristão, mas não tem a sua realidade realmente transformada, não usufrui, não desfruta do que Deus tem para ele? Um processo fundamental que tem um nome em grego de metanoia, o processo de transformação da mente. Isso não diz respeito, meu irmão, para ser muito sincero contigo, não diz respeito ao quanto você adere às programações da sua igreja, não diz respeito ao quanto você começa a praticar atos de caridade ou bondade. E claro, isso tudo é muito relevante, mas diz respeito a uma mudança interna na sua forma de pensar. Porque talvez você pode vir de um contexto onde você agradava a outras pessoas, você frequentava atividades não só porque você tinha uma vontade, mas porque você era baseado no desejo do outro. E quando você vai para um grupo novo, como a igreja, muitas vezes você começa a repetir os comportamentos sem entender o que te motiva a viver daquela maneira. Então a metanoia é um processo onde Deus transforma a nossa forma de agir mediante a transformação que nós praticamos da nossa forma de pensar. Metanoia é não se contentar com o que eu estou vivendo, mas me sujeitar a uma transformação. Justamente por isso que Romanos 12 vai nos dizer que não se amoldem ao presente século, não se conformem ao mundo. Ou seja, não é que você tem que estar satisfeito ou não, é que você não tem que estar em conformidade. Existe um padrão estabelecido para o mundo, existe um padrão estabelecido para aqueles que caminham para a perdição. E a nossa responsabilidade como cristãos, preste atenção, a nossa responsabilidade é não viver segundo esse molde, é não viver segundo este padrão. Imagine uma cena, o seguinte, um cardume de peixes descendo o fluxo do rio, descendo a correnteza. Nós sabemos que todos os rios, eles desembocam no mar. Se esse peixe respeita fielmente o fluxo do rio sem avaliar para onde ele está indo, ele vai ser direcionado para a perdição, porque um peixe de água doce não sobrevive em água salgada. E esses peixes que seguem o fluxo do rio, que seguem a correnteza, eles têm um caminho muito claro. Talvez eles não percebam, mas eles estão caminhando para a perdição. Qual a nossa responsabilidade como cristãos? Qual é a ação do Espírito Santo? É nos fazer compreender que eu não devo seguir o cardume de peixes que está andando em conformidade com o curso do rio, mas eu tenho uma responsabilidade de nadar contra a correnteza, porque aqueles que vão a favor da correnteza, eles caminham para a morte, eles nadam para a morte, mas aqueles que têm um processo de um entendimento e se voltam, por mais que eles precisem se esforçar em nadar contra um caminho que todos acham que está correto, ele tem um destino para chegar que é uma origem. Então, diferente do mundo que caminha para a perdição, nós não vamos para nenhum lugar, nós voltamos para um lugar, nós nos voltamos para Cristo, nós nos voltamos para a excelência da criação. Diferente daqueles que se perdem, nós nos esforçamos e não vivemos de um modo automático para que nós encontremos o nosso destino, que é a nossa origem. Então você precisa entender que você não foi chamado para viver num modo automático em conformidade com o que todos os outros vivem, e inclusive muitas vezes até com pessoas que estão dentro da igreja e não passam por um processo de transformação, apenas trocam de um grupo social fora da igreja para um grupo social dentro da igreja, sem que tenha havido uma transformação e deixado de seguir o curso do rio para se esforçar para percorrer o seu caminho que o leva até a origem. E o segundo ponto de Romanos 12 é a reflexão de que, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mas transformai-vos pela metanoia. Só que vamos deixar de lado um pouco a noção de metanoia que já trabalhamos e vamos enfatizar no verbo. O verbo está no imperativo. Não é o Espírito Santo que age totalmente em você. Você coopera com a ação do Espírito Santo, porque não está dizendo em Romanos 12, Paulo não está nos dizendo para estejam sujeitos à transformação do Espírito Santo, mas vocês se transformem pela renovação da sua mente. Obviamente que nós não conseguimos fazer nada de bom se não for a partir do Espírito Santo, mas eu não posso simplesmente me assentar e esperar que Deus vá me transformar. Eu preciso entender as experiências que eu tenho na vida, elas vêm com caminhos que vão me formando, me forjando para eu ser transformado. Então tudo que você vive, seja de bom ou de ruim, é para o crivo de que você seja cada dia mais transformado. Mas deixa eu te falar, Deus não necessariamente vai pegar nas tuas mãos. Você não vai receber uma imposição de mãos e do nada ter a sua mente transformada. Você precisa se esforçar. O cristianismo não é uma religião de filhos imaturos, onde Deus pega na nossa mão e nos leva para atravessar a rua. Não. O cristianismo é uma religião de filhos maduros, onde Deus abre o mar, mas espera que cada um de nós atravesse aquele terreno seco, tendo que pisar nas conchas, tendo que pisar nas pedras, tendo que suportar o medo das águas às vezes voltarem e se fecharem contra nós.
nós. O cristianismo é uma religião que Deus sempre dá um passo e nos convida para percorrer um caminho. Então eu tenho que entender que a minha transformação de mente, ela começa com o convite do Espírito Santo, mas ela acontece mediante ao meu esforço de me sujeitar a mudar a forma de eu pensar. Então para pensar nas orações que você tem feito, naquilo que você tem apresentado diante de Deus, que não tenha sido no modo automático, porque nós sabemos que a automação da oração é uma reza. Quando eu digo coisas que eu não estou nem refletindo, mas nós fomos convidados a fechar a porta do nosso quarto para que aquele que nos ouve, que nos vê em secreto, nos recompense. Então eu preciso entender que a oração também é um processo de eu olhar para o meu interior, e a qualidade da minha oração, ela determina a qualidade da minha vida espiritual. Se eu fico repetindo os mesmos contextos, eu vou tornando a minha oração um próprio ídolo para mim. E eu não venci uma mentalidade de que, se Deus não concretizou isso, eu posso preservar, perseverar em oração, mas eu preciso romper numa transformação de mente. Por isso, glória a Deus pelas orações que Deus não responde, nem na sua vida, nem na minha, porque talvez nós somos muito mais transformados pelo não de Deus do que pelo sim. O não nos coloca numa situação de a cada vez mais precisarmos nos aperfeiçoar, e talvez o sim, no momento não oportuno, vai fazer com que nós sejamos levados ao conformismo ou à comodidade dos peixes que seguem o fluxo do rio, que segue a correnteza que desemboca no mar. Mas nós precisamos todas as vezes nos transformar, e aí eu preciso entender que a ação do Espírito Santo, ela é pontual a partir da transformação que eu começo a promover e viver na minha vida, porque o Espírito Santo, ele não vem para acrescentar nada na sua vida e nem na minha. Isso mesmo, Jesus Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo, eles não têm nada para acrescentar na sua vida. De um ponto de vista de transformação, ele só vem para retirar as consequências do pecado. Nós fomos perdoados na cruz do Calvário, mas ainda vivemos com as consequências do pecado. E a ação divina é tirar, ir limpando o pecado que existe em nós, para que revele a imagem e semelhança que nós temos com Deus desde a criação. Então quer dizer que todo mundo é bom, pastor? Sim, todo mundo é bom, mas o excesso do pecado torna o homem algo mal, algo ruim, torna o indivíduo um indivíduo maléfico. Então a ação de Deus não é como aquele pintor que pinta um quadro em branco. A ação de Deus é como um escultor que esculpe a madeira até encontrar uma arte que só ele consegue imaginar. O que nós olhamos talvez seja um tronco, seja uma lenha velha, cheia de casca, suja, mas um escultor já consegue ver a estátua, a obra, aquilo que ele vai fazer. E essa é a função de Deus. Não é colocar tinta, acrescentar elementos numa tela vazia, mas é sim esculpir até a imagem e semelhança de Cristo seja restaurada, aflorada em nós. Então as nossas orações muitas vezes devem ser muito mais para Deus tirar do que Deus acrescentar, porque à medida que o pecado vai saindo, a imagem e semelhança vai sendo restaurada. Então por que não, ao invés de pedir para Deus mais paciência, pedir para Deus tirar a intolerância, ao invés de pedir para Deus mais recurso, pedir para Deus menos avareza. E à medida que nós vamos nos esvaindo de nós mesmos, nós vamos vendo que Cristo vai sendo evidente. Pensa numa vida talvez de jejum. Quando nós fazemos um dia de jejum, nós nos sentimos encorajados, empoderados para romper na vida. Mas quando a gente passa mais tempo em jejum, fica lá uma semana jejuando, a única coisa que a gente quer fazer é pedir perdão para Deus pelos pecados que até nós nem cometemos. Então essa é a reflexão de que o Espírito Santo, ele promove uma transformação na nossa vida, que é mediante a transformação da mente que nós vamos promovendo e a restauração da imagem de Cristo em nós. E aí eu tenho um meio muito claro, muito preciso, um lugar, um caminho, uma geografia onde a excelência da transformação acontece. E eu não estou falando talvez da sua mesinha de estudo, eu não estou falando da cadeira que você assenta, eu estou falando da palavra de Deus. Entenda, meu irmão, a Bíblia não somente como um livro de instruções, como um livro de profecias, um livro de encorajamento e um livro de sabedoria, mas entenda a Bíblia como um caminho que eu percorro com Cristo. E se eu tenho horas de caminhada com o indivíduo ao meu lado, eu passarei a conhecer a vida dele e ele passará a conhecer a minha vida, porque uma coisa que eu faço caminhando é conversar. Você não foi chamado para correr com Cristo ou correr contra Cristo. Você foi chamado para caminhar com Cristo um caminho que vai se finalizar apenas na eternidade. Então, à medida que eu caminho com Cristo, eu vou vendo que ele não reclama das pedras que ele pisa, eu vou vendo que ele não tem medo das feras que tem talvez ao decorrer do caminho, eu vou vendo que ele não reclama do vento, do sol, eu vou vendo que ele vai dando valor nas pequenas flores no caminho, eu vou vendo que ele fala mais da obra de Deus do que talvez os problemas que ele enfrentou, eu vou vendo que ele vai apontando as qualidades de tudo que nós vamos encontrando ao decorrer desse processo. Então a Bíblia, Gênesis 1 até a conclusão do Apocalipse, é um caminho que Cristo vai percorrendo em nós. E à medida que eu conheço do Cristo, eu conheço de Deus, mas eu também conheço a meu respeito. Eu consigo ver que o Cristo paciente
é um tipo de gente, é uma imagem do que eu preciso ser. E o Espírito Santo vai tirando de mim toda a soberba, toda a arrogância, toda a altivez. E aquele Cristo que caminhava do meu lado, progressivamente ele vai caminhando mais próximo de mim. À medida que eu avanço no caminho e reproduzo os passos de Cristo, a proximidade entre nós, ela é estreitada até que, qual é o resultado da santificação, da glorificação? É nós termos um corpo restaurado à imagem do Cristo. Então nós que começamos nossa caminhada afastados da presença de Deus, à medida que a Bíblia vai nos ensinando a nos comportarmos como Cristo no caminho, a olharmos para Ele e temos um modelo de como viver, e olharmos para nós nesse reflexo e temos um modelo do que ser transformado, Cristo vai se aproximando até que nós sejamos um com Ele, até que nós possamos ir para a eternidade e Deus não veja mais a nossa particularidade, mas encontre o seu próprio Filho. Essa é a excelência da transformação da mente, do esforço que nós temos de dar uma resposta positiva ao convite do Espírito Santo, de ter toda a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão, o que eu acho da minha vida, do mundo, de tudo transformado. Para quê? Para que a vontade de Cristo se sobressaia sobre a minha. Então imagine, para nós concluirmos, nós temos uma capacidade de memorização. O nosso cérebro, por mais vasto, ele ainda assim é limitado. Quando eu vivo plenamente por mim, mas não é Cristo que vive em mim, tudo que eu vou ver, eu vou achar, eu vou interpretar, é feito a partir da minha ótica, do meu recorte de mundo. Então, a forma com que eu vivia antes de me converter, se eu não deixo ela de lado para ver a forma de Cristo, eu vou ter a mesma opinião sobre as coisas, sobre os fatos. Então, talvez eu passei por um ritual eclesiástico de um batismo, de um curso de membresia, mas eu não passei por uma transformação de mente. Então, se a minha cosmovisão, se a minha visão do mundo, ela não se sujeitou à cruz do Calvário, sabe quem continua vivendo em você? Você mesmo. Mas Paulo diz que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a forma com que eu penso é baseada em Cristo. A forma com que eu sinto é baseada em Cristo. A forma como eu falo é baseada em Cristo. E a maior glória cristã é ter a nossa individualidade diluída na identidade de Cristo. Por isso, meu irmão, dê uma resposta ao convite do Espírito Santo e você, na sua individualidade, se esforce para convidar aquele que é a palavra de Deus e o caminho a estar contigo. Estude a Bíblia, sabendo que você tem promessas, mas muitas vezes você é aquele que luta contra as promessas de Deus. Nós temos o costume de olhar a Bíblia e achar que nós somos todos os prometidos por Deus que vamos triunfar. Sim, Deus tem promessas sobre a nossa salvação, sobre a restauração de todas as coisas, mas quando eu olho com profundidade e encontro dois tipos de pessoas somente na Bíblia, a Cristo e a mim, eu sei que eu não sou o rei Davi, eu sei que eu sou Golias tentando matar Cristo, eu sei que eu não sou Israel que toma posse da terra prometida, mas eu sou um filisteu que luta contra Israel. Então, quanto à salvação e às promessas de Deus para a minha vida, eu creio que eu viverei, eu creio que nós veremos um mundo restaurado, mas quanto à minha individualidade com Cristo, eu sou sempre o inimigo. Então, que você encontre, em nome de Jesus, esses dois tipos de gente, e no contraste entre o Cristo e você, que a sua mente seja sujeita e transformada pelo esforço de se parecer com Cristo. Deus abençoe, meu irmão.